Bom dia, como é que você tá? Você tá bem? Já bebeu sua água hoje? Eu vi a Juliana Mafra fazendo uns 50 fatos sobre mim e eu falei, pô, vou gostar de fazer um também. Então cá está o vídeo de 50 fatos sobre mim, porque eu tenho quase 9 milhões de inscritos e a galera ainda pergunta pra que time eu torço. Eu acho que esse é um tipo de vídeo legal de se fazer, porque isso pode estreitar mais os nossos laços, não é? Vocês vão saber muito mais de mim para além dos personagens. Até porque muita gente só quer saber dos personagens. Sim, eu não tenho personagem. Pense nisso. Então bora começar. Meu nome completo é Victor Guimarães Magalhães. Eu acho muito legal porque Guimarães Magalhães é um nome que rima. Eu acho isso muito maneiro, eu achei um fato super interessante. Apesar de muita gente errar. Teve gente na rua que me encontrou e falou: nossa, é o Victor Magalhães. Eu torço para o Corinthians. E eu já vi meu time ser campeão da Libertadores e do Mundial. Ao contrário de outros times aí. Meu anime predileto de todos os tempos é One Piece. Eu criei esse laço com One Piece lá em 2007, quando muita gente aqui não era nascida, tenho certeza. Em que começou a passar no SBT, eu comecei a assistir e falei, legal. E aí eu comecei a assistir através da televisão, depois fui atrás dos sites piratas, olha só, tudo conectado. E eu sinto que é um anime que, apesar de ter suas falhas em alguns aspectos, eu sinto que é onde eu mais me identifiquei, sabe? Em questão de narrativa, construção de história, em questão do que ele quer transmitir. Então eu gosto muito de One Piece. Eu já troquei a final de uma Copa do Mundo do Brasil pra jogar videogame. Isso era 2002. Sim, gente, eu sou nascido em 1900, musiquinha do Jurassic Park. Em que simplesmente tava rolando a final da Copa do Mundo do Brasil contra a Alemanha e eu, no meu auge das minhas idades ali, meus 8 anos de idade, falei, nossa, eu estou cansado disso, acho que eu vou jogar videogame. E aí eu fui jogar Crash Bandicoot. Joguei por um tempinho até eu começar a ouvir os barulhos de... E aí eu fui correndo pra casa da minha tia pra ver quem fez gol e aí eu consegui pegar o final da Copa do Mundo também. Joguei um pouco de videogame e também vi um pouco do final da Copa do Mundo. Equilibrei! O meu jogo favorito é Final Fantasy VII. Eu gosto muito desse jogo, porque eu acho que foi minha introdução ao mundo dos jogos de RPG. Que são aqueles jogos que tem uma construção de história um pouco mais bem elaborada, que é um tipo de jogo que precisa ter um pouco mais de estratégia. Eu comecei a gostar desse tipo de jogo quando eu tinha lá meus 7 anos de idade e eu acho que foi esse tipo de jogo que moldou os meus gostos atuais. Sem falar da história do jogo também, que eu gosto bastante, né? E eu acho que foi muito inovador pra época, né? Então esse é meu jogo favorito. E eu estou ansioso, estou todo duro esperando a terceira parte do remake. Queria muito que ele fosse mais famoso pra poder jogar aqui pra vocês e vocês gostassem. Eu morro de medo de jogos de terror. Eu morro de medo de qualquer coisa de terror. Eu tenho um trauma de jogos de terror. Quando eu era criança, eu ia na casa dos meus primos e eu via os meus primos jogando Resident Evil 2. E eu lembro que eu ficava com muito medo. Eu achava aquilo ali muito medonho, porque causava medo. Sem falar que quando eu era criança também, já me colocaram na frente de filmes de terror e eu fiquei meio que traumatizado. E teve uma noite que eu fui dormir, eu pude jurar que eu ouvi a voz do capirotoso falando na minha orelha. Eu vou te matar, Vi. Cama cagada 100%. E desde então eu tenho muito cagaço de ver filme de terror ou qualquer coisa de terror. Mas eu estou tentando superar, até porque tem muitos jogos de terror que eu sei que vocês querem que eu jogue, então eu preciso, pelo entretenimento, entreter vocês e vocês querem ver eu morrer. Eu já tive uma ideia roubada pelo Porta dos Fundos, ou pelo menos é isso que eu gosto de acreditar. Lá em 2020 eu lembro que o Porta dos Fundos, eles tinham lançado um reality show para poder fazer quem seria o próximo Porta dos Fundos, né? Quem seria o próximo ator do casting deles. E eu, por gostar muito de comédia, gostar muito do trabalho dos Porta dos Fundos, falei, pô, vamos me inscrever, eu acho muito interessante, então vamos se inscrever, é isso mesmo. Que eu tô fazendo sotaque em inglês. Eis que eu elaborei uma ideiazinha lá, né, tentando pensar o jeito mais Porta dos Fundos possível, e eu consegui gravar um negócio lá pra mandar pra eles e ficou por aquilo mesmo. Não consegui avançar pra próxima fase, né? Porém, meses depois, Fábio Porchat, ele lançou um vídeo que tinha semelhanças com esse vídeo que eu tinha soltado de ideia. Tipo, muitas coisas batiam. É claro que podia ser uma enorme coincidência, mas foi ali que eu descobri que eu talvez tivesse algum tipo de potencial para a escrita de comédia. Então eu gosto de pensar que eles roubaram uma ideia minha justamente para eu me inspirar e conseguir continuar criando coisas de comédia, coisas engraçadas. Eu voluntariamente já forneci o meu braço para um cachorro moedê. Consigo registrar momentos que eu já fui muito imbecil na minha vida, mas esse tá entre os top, assim, sabe? Estava eu andando serelepe pela rua, caminhando bonitinhamente, eis que eu vejo cachorrinhos latindo num portão. Au, 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 au. Eu, por adorar cachorros, né, sempre gostei muito de cachorro, tinha cachorro na época, né, e eu ficava olhando cachorro e falei, não, dá carinho no cachorro, mano, cachorro é da hora, né? Foi literalmente assim, mano. Eu tava olhando pro cachorro, ele tava olhando pra mim, eu tava olhando pro cachorro, ele tava abanando o rabo, ele tava me olhando. Aí eu falei assim, eu vou dar o meu braço aqui, ver o que acontece. Eis que o cachorro dá aquela recuadinha assim, estranhando, né? E o cachorro
nheque. Foi um corre pra saber se o cachorro era vacinado, né? Porque eu não queria pegar raiva. E o dono pediu pra ver se eu era vacinado porque podia transmitir alguma coisa pro cachorro também. Eu sei desenhar. Eu gosto muito de desenhar. Faz muito tempo que eu não desenho, mas quando eu tinha lá meus 14 anos de idade, na minha juventude, eu tinha o hábito de fazer muitos desenhos. Até porque naquela época não tinha celular. E eu tinha esse hábito de ficar desenhando. Vou mostrar alguns desenhos pra vocês. Na minha época tava em alta o Bleach, né? Nas primeiras temporadas, né? Então eu gostava bastante, então eu estava assistindo o Bleach. Eu acho que eu não mando muito mal não, mano. Até que eu fazia uma boa cópia de desenhos, né? Eu não sou muito manjante de pintar, né? Mas acho que de sombreamento eu achava que ficou bem legal. Achava que dava maior estilo, né? Na época que tava bem alto o Death Note também, olha. Acho que os desenhos ficavam bem bonitinhos. E aí eu gostava de fazer desenhos das coisas que eu mais consumia, né? Por incrível que pareça, eu não fiz nenhum desenho de Naruto. Eu tentava fazer alguns experimentos, né? Gostava bastante de Inuyasha também naquela época. Esse aqui eu fiz em 2009, quando o Michael Jackson morreu, acho. O dia que o Michael Jackson morreu, eu fiz o Wolverine. Coincidência? Significa algo? Com certeza não. E esse é a minha obra mais recente, ó. Esse aqui é o Charlie Chaplin que eu fiz em 2010. E esse aqui é o Satoru Gojo, que eu tentei entrar um pouco pro caminho da pintura. Acho que esse teve alguns... Foi recente, o mais recente que eu já fiz. Eu coloquei a data, mas eu achei que ele ficou bem bonitinho, olha que legal. Mais honrado. Eu adoro andar de chinelo, tipo assim, pra qualquer lugar. Eu gosto muito de andar de chinelos, seja em shopping, igrejas, hospitais. Eu tenho um total respeito por qualquer estabelecimento que eu vou, tá, gente? Mas é que eu gosto muito de andar de chinelo, acho que é muito confortável. E eu acho que é uma via até que útil, né? Porque de repente, se você precisar acertar alguém, você pega a habilidade da mãe lá e joga o chinelo na pessoa. Tô zoando, não faça isso. Com 12 anos de idade, eu decidi que eu seria ator porque eu achei que eu ia ficar rico fazendo isso. Eu não sei jogar Minecraft. E eu gostaria de mudar isso. Me ajudem, a gente pode até ter gameplays de como eu jogo Minecraft aí, mas aí vocês teriam que ter paciência. O meu prato preferido de todos os tempos é justamente feijão com farinha. Sério, eu não tô zoando. Eu tenho origens do Nordeste, né? E meu pai é nordestino, então ele me apresentou o feijão com farinha quando eu tinha lá os meus 5 anos de idade. E eu sempre gostei muito de feijão com farinha. Então, pra mim, em todas as refeições não pode faltar feijão com farinha. Feijão com farinha é a minha base. Eu já rasguei a minha cabeça no meio. Essa história é real, mas foi muito emocionante também. Ou, pelo menos hoje eu penso como uma história emocionante. Eu devia ter lá por volta dos meus 8 anos de idade, né? E eu estava numa beliche. E essa beliche, ela tinha um remendo com um arame farpado bem embaixo da sua estrutura. Um aramezinho farpado com uma pontinha bem aqui. E eu estava balançando minha cabeça assim porque eu estava olhando a minha mãe jogar Top Gear no Super Nintendo. Eu estava empolgado porque minha mãe era muito boa no Top Gear. Eu falava, nossa mamãe, você é muito bom no Top Gear. Gostaria eu de ser tão bom no Top Gear assim. E eu estava balançando minha cabeça pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Eis que em um movimento de criança, né? Ou como já estava fazendo um movimento de criança de qualquer jeito, eu coloquei minha cabeça com tudo pra trás assim e o fio... Dei uma rachada na cabeça maravilhosa. E eu só lembro que eu senti muita dor no momento e um banho de sangue. Coisa linda de se contar de 50 fatos, né? E foi mal correria pra todo lado. Minha mãe ficou... Eu lembro que minha mãe me pegou, foi levando pra casa da minha tia, perguntando o que fazer. Ninguém não sabia muito bem o que fazer, porque ninguém era médico, né? Eis que a gente foi correndo pro postinho e eu tava todo meio que na noia já, tipo, meio que um olho virar pro outro, né? Eu tava fazendo o olhar da loucura dos animes. A gente foi pro postinho. A única coisa que eu lembro de chegar no postinho é que eles me levaram pra uma sala que tinham vários equipamentozinhos, vários remedinhos, várias coisas de linhas e agulhas e os caramba 4. Eu olhei e falei, misericórdia! Colocaram deitado de frente no colchão e a única coisa que eu consigo me lembrar era das suturas que eles estavam fazendo na minha cachola. Mais uma outra coisa que eu me lembro foi que eu levantei minha cabeça com tudo e olhei para um lado para ver se eu conseguia achar minha mãe. Hoje eu penso que é uma história bem interessante de se contar e é por isso que eu estou compartilhando. Eu já tive uma recaída depressiva porque eu não tinha tirado 10 em uma matéria. Eu era tipo meio o aluno nerd da sala, né? Gostava de estudar para poder fazer alguma coisa, até porque o ensino era público, então eu tentava tirar o melhor daquilo que eu tinha em mãos na época. E eu adorava a matéria física. Eu tirei 8, eu entrei em prantos, eu fiquei muito chateado, eu fiquei depressivo, deitado em posição fetal na minha cama a ponto de eu nem querer sair de lá mais. Nerd desgranhento! Agora sobre o meu primeiro beijo. Eu vou contar esse fato porque eu acho que ele é muito engraçado. Todo jovem aí fica na sua alta expectativa para ter o seu primeiro beijo,
Não se force pra isso, tá bom, gente? Vai acontecer naturalmente em algum momento, independente se você tem 15 anos de idade, 18, 20, até mais, tá bom? Não fique preocupado com isso. Uma hora vai acontecer e você não tem que ficar se cobrando justamente porque você tá vendo os seus arredores, os seus amiguinhos tendo esse tipo de experiência. Então, fica tranquilo, tá? Mas no meu caso foi engraçado porque eu estava em um parque de diversões na época, porque como era um passeio de escola, tava mais no fim do rolê, tava lá tendo aquela baladinha, tá todo mundo se pegando, eu meio que taquei o dane-se, me dei de cara com a primeira fêmea que eu encontrei e foi lá e tive minha primeira experiência. E eu lembro que eu olhei aos céus e gritei: obrigado, Jesus! O que me leva ao próximo fato, que é o fato de eu conseguir erguer uma das minhas sobrancelhas, porque eu acho que essa habilidade foi desbloqueada depois que eu dei meu primeiro beijo. E eu juro pra vocês que eu não uso drogas, eu só bebo água. O que também me leva ao próximo fato de que eu não uso nenhum tipo de droga. Eu não bebo álcool, eu não fumo, não uso absolutamente nenhum tipo de tóxico, apesar de não parecer. Eu só bebo água, mano. Eu sempre fui do time ficar louco com consciência. Até porque você consegue ver os outros loucos sem consciência fazendo um monte de coisa e depois você consegue lembrar eles do que eles fez. E é engraçado. Eu sei tocar violão e guitarra. Eu sabia muito mais alguns anos atrás, né? Eu tô um pouco enferrujado nas minhas habilidades, né? Gostaria de voltar a treinar um pouco mais. Quero voltar a praticar até para poder usar um pouco mais essa habilidade nos próprios vídeos. Meu primeiro vídeo viral foi com uma pomba. Então todas as pombas que eu vejo na rua, eu sempre olho e falo: te amo. O dia era 11 de setembro de 2020, eu estava indo para casa da minha namorada na época, era uma sexta-feira de noite, eu ia pegar o carro do meu pai emprestado para poder ir para casa lá dela, né, porque tava em pandemia, então eu não queria me expor aos riscos. Eis que eu saí de casa, eu vou na porta do carro e está lá, sentadinha na janela, a pomba. Uma pomba, né? Eu olhei pra ela e falei: não é possível esse tipo de coisa. Eu abri a porta do carro, eu entrei no carro e a pomba não tinha saído. Eis que eu não sei o que aconteceu, eu falei: mano, eu preciso gravar isso. Eu peguei o celularzinho aqui, comecei a filmar o painel do carro e falei as seguintes frases: há certas coisas na vida que a gente não vai conseguir compreender. E uma delas é uma pomba que está na porta do meu carro e não quer sair. Eis que de um dia pro outro o vídeo pegou 800 mil visualizações. E eu estou aqui graças àquela pomba. Eu devo toda a minha trajetória a uma pomba. Eu tenho muita frescura com comida. Sou do tipo que não quero experimentar porque eu simplesmente já coloco na minha cabeça que eu não vou gostar daquilo. Então eu simplesmente nego. Por exemplo, eu não gosto de pudim. Olha a nóia. Os tipos de música que eu mais gosto são... Os meus gostos musicais que eu mais gosto são de rock and roll. E as minhas bandas favoritas são Pink Floyd e Queen. Acho que é um pouco nivelado ali, mas acho que eu gosto mais de Pink Floyd. Não tem nada contra outros tipos de gêneros musicais, né? Se a música é legal, eu curto. Pode ser um batidão de funk, pode ter um sambão ali, pode ser um forró. Mano, tá tudo certo. Eu tenho duas irmãs mais velhas, ou seja, eu sou caçula. E muitas das experiências que eu já coloquei nos meus vídeos com o Claudinho de Caçula foram muitas baseadas em fatos reais. Eu amo Chaves e Chapolin e muito do meu humor se fundamenta no que o Shakespeare escrevia. Eu gosto muito de humor besta, humor com coisas bobocas se acontecendo, muito humor de físico, eu acho muito legal e eu me inspiro bastante no Shakespeare. Eu luto taekwondo já tem quase um ano, eu sou atualmente faixa verde e é muito legal saber que você pode dar uma voadora em outra pessoa, assim, saber que você tem esse recurso disponível a qualquer momento é muito maneiro. É da hora que você também desbloqueia mais coisas nas pernas, você consegue descobrir que você pode usar as pernas muito mais para além de andar e correr e pular, mano. É bem maneiro. Eu tenho curso superior, tá vendo? Ó, você aí que quer ser youtuber, você aí que gosta dos creators, dos influencers, quer viver dessa vida, eu tô vivendo dessa vida de criador de conteúdo, mas eu tenho formação superior, olha que interessante. Sou formado em sistemas de informação, o cara dos computers, tudo, sabe? E também tenho formação em técnico em teatro. Eu tenho DRT de ator, ou seja, tenho as competências e os documentos necessários para comprovar de que eu sou um ator profissional. Bom, não sabemos. Eu já fiz uma propaganda pro McDonald's. Eu não tô falando dessas publizinhas que eu já fiz como criador de conteúdo. Eu tinha 18 anos, isso foi há muito tempo atrás, e eu tive até que viajar para outro país para fazer essa propaganda. Nessa época, em 2012, para você conseguir esses tipos de job, você tinha que ser meio que agenciado por grandes agências, né? Em que essas agências escolhiam os atores a dedo com base nas fotos ou no tipo de currículo, ou até mesmo no que é mais forte hoje em dia, que é o contatinho, né? Então era
por meio que dessas vias que aconteciam esses tipos de trabalho. Eis que eu estava lá no auge dos meus 18 anos de idade, estava caçando oportunidades de atuação em um dos grupos de atores assim do Facebook. Eis que eu vejo uma postagem de uma produtora falando: publicidade para uma marca de lanchonete, preciso de um ator principal, que é o protagonista, e outros atores coadjuvantes. Tava pedindo todos os requisitos, o e-mail que você podia mandar os contatinhos, e eu falei, pô, por que não? Peguei minha câmerazinha ali, tirei umas fotinhas bonitinhamente, mandei pra eles sem nenhum tipo de expectativa, porque pra mim isso era um tipo de desejo, um tipo de conquista que eu jamais pensei que eu poderia conquistar. Eu morava numa região muito periférica. Esse tipo de realização era uma coisa que a gente só via na televisão, a gente não enxergava esse tipo de coisa acontecendo com a gente. Então eu mandei sem expectativa nenhuma. Eis que dias depois recebo um e-mail pedindo para que eu fosse fazer um teste em algum localzinho lá de São Paulo. E eu falei, ué, tá certo isso? Beleza. Fui lá fazer o teste, zero expectativas. Eis que dias depois, a moça produtora me liga falando que eu estava entre os pré-selecionados. Minha nossa! Tava completamente atônito, não sabia nem como reagir àquele tipo de situação. Depois de receber esse e-mail dessa pré-seleção, no dia seguinte eu recebi um e-mail confirmando de que eu havia conseguido o papel. E eu falei, e o mais interessante disso tudo é que a gravação dessa publicidade seria na Venezuela. Na época a Venezuela estava mais legal. E eu viajei pela primeira vez de avião para um outro país sozinho, numa experiência que foi muito, muito legal. E tempos depois eu descobri que o diretor daquele comercial tinha anos mais tarde ganhado o Oscar de melhor roteiro. Olha o bagulho! E foi tudo muito surpreendente. O que me leva a um outro fato seguinte que eu acho muito interessante de falar pra vocês também. Eu não gosto da frase siga seus sonhos, porque eu acho que essa frase está incompleta. Pra mim é siga seus sonhos com os pés no chão. Até porque muita gente fala pra você simplesmente seguir os seus sonhos e as pessoas que falam isso não têm a consciência do que você está passando por aquele momento. Então é muito fácil simplesmente falar para você seguir os seus sonhos, sendo que você não sabe como estão suas condições atuais para você poder correr atrás dos seus sonhos. Então é importante você ter noção do que está acontecendo, é importante você ter pés no chão para que você consiga ir atrás dos seus sonhos com responsabilidade. Eu corri atrás dos meus sonhos de seguir com a carreira de ator e tentar coisas com teatro e cinema, mas em paralelo eu estava estudando uma coisa que eu via como mais potencial para eu ter algum tipo de segurança, sabe? Minha mãe sempre dizia, primeiro a obrigação, depois a diversão. Tentei usar essa lógica para poder aplicar na minha vida profissional e acho que funcionou. Então siga os seus sonhos com os pés no chão. Seja uma girafa, cabeça no alto, pés no chão. Mandei agora, né? Este canal do YouTube nasceu no dia 7 de maio de 2016 e já temos quase 9 milhões de inscritos. Então já se inscreva aí, vamos atingir esse número o quanto antes, porque eu quero fazer coisas muito incríveis e eu quero estar com cabeça boa, principalmente para poder fazer essas coisas incríveis. Não quero ficar noiado com números. Vocês viram o vídeo lá, né? Vamos que vamos. Eu tenho dois gatinhos, o Nevo e o Oli. Mas esse é o Nevo, é o Branquelo, é o nosso ator famoso. Gato sem vergonha. E esse aqui é o Oli. Ele não gosta muito dos holofotes, né? Não uso ele tanto nos vídeos, mas esse é o Oli, ele é um gatão safado e ele é muito amigável também. Ele sempre cumprimenta todas as visitas que vem aqui, porque ele é um sem vergonha. Eu já fui sozinho para um show do Rock in Rio com pedra no rim. Esse dia teve tudo para dar errado, mas deu tudo certo. Eu estava no meu auge do meu trabalho CLT e eu estava com pedra no rim. Até pedi saída nesse dia. O problema é que no dia seguinte eu tinha já comprado uma passagem pro Rock in Rio porque eu queria ver o Queen tocar. Adicionar aqui que é o Rock in Rio 2015, viu galera? Não sou tão velho assim não. E eu queria muito ir nesse show, só que eu estava todo lascaiado de saúde por conta dessa pedra no rim. Mas eu falei, quer saber? Que se dane, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir ir lá, né mano? Então eu estava lá com as rochas presas no meu órgão aqui, né? Peguei o avião pro Rio de Janeiro e cara, simplesmente tudo que tinha pra dar certo, deu certo. Parece que eu estava predestinado a ver o show do Queen, que foi uma coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Tudo funcionou, eu peguei a passagem, não teve atraso, eu peguei ônibus, tive lugar no ônibus e eu cheguei na fila do terminal, tipo tem um terminal de ônibus que te leva até o Rock in Rio, e eu cheguei nesse terminal, quando eu tinha chegado estava entupido de gente, tinha muitas pessoas. E eu tava bem no finalzinho, eu vi aquela fila de centenas de quilômetros, tipo, tinha
fila pra, tipo, talvez contornar o desenho do Rio de Janeiro inteiro. Eis que, por algum tipo de milagre, eu consegui cortar caminho, porque pessoas muito legais, um grande abraço pros cariocas, inclusive, pessoas muito legais me deram lugar na fila e que me fez acelerar muito mais meu processo para ir pro show. Foi muito da hora. E eu fui para o show lá do Rock in Rio, eu tava com um celularzinho bem básico na época, mano, eu não filmei nada, não tirei foto de nada, eu estava lá curtindo o momento. E eu estava com uma garrafinha de água. O problema é que eu tava bebendo tanta água, porque eu precisava deixar os meus rins bonitinhos para não ter nenhum tipo de crise, né? Eis que no momento do show eu até precisei usar o banheiro, só que eu acabei usando a garrafinha e a garrafinha ficou lá desde então. Não se sabe o paradeiro dessa garrafinha. No finalzinho do show, mesma coisa, peguei o ônibus pra ir pra São Paulo. Mano, deu tudo certo, simplesmente tudo funcionou naquele dia. Foi uma experiência muito legal e foi um dos fatos mais legais que aconteceram comigo na minha vida. O grupo Barbichas de Improviso são uma das minhas principais inspirações pra eu ingressar no mundo da improvisação e também na comédia. Então eu gosto muito deles e eu agradeço muito a eles por serem minha inspiração para eu poder fazer tudo que eu faço hoje. Dito isso, eu sou um improvisador e eu tenho uma peça improvisada de teatro. O Mistério da Família Carlos, que é uma peça improvisada completamente com atores profissionais e capacitados e improvisadores. É uma peça bem diferenciada que eu vou rodar aí no Brasil com ela. Fiquem esperando. O primeiro Carlos do canal foi o Carlos Netflix. Foi esse o primeiro. E o nome Carlos é porque eu vejo bastante um blog de humor chamado Anegão. E muitos anos atrás, eu lembro que quando ele queria se reverenciar a alguém, ele simplesmente colocava Carlos alguma coisa. E eu falei, pô, acho isso muito interessante, vou usar. Aí eu acabei usando os meus vídeos e acabou pegando. O pessoal gostou e ficou por isso mesmo. A primeira vez que eu fui em um estádio de futebol foi o ano passado para ver a final do Corinthians contra o Vasco na Copa do Brasil. O jogo foi uma bosta, terminou em empate. Eu diria que eu tenho um pé micro-ondas 5 segundos. Nem tão quente, mas nem tão frio. Não sei se fez sentido essa lógica. Eu amo doce. Eu sou tipo uma formiga. Eu adoro açúcar. Sou mais time doce do que time salgado. Eu já pulei de bungee jump no maior bungee jump da América Latina. Isso foi lá no Rio Grande do Sul. Eu vi lá o penhasco, a cordinha me segurando, eu com o churro na mão e eu pulei. Foi bem legal, embora minha coluna tenha ido pro caçamba. Como vocês viram nos fatos anteriores, eu já trabalhei CLT. Sei como é essa vida, galera. Tenho experiência e lugar de fala. O meu sonho é ganhar o Oscar. Eu não sei do que exatamente, mas eu só sei que eu botei esse meu objetivo de ganhar um Oscar e tamo no corre. O vídeo que mais deu trabalho no meu canal, sem dúvidas, é o Mãe vs Sukuna. Eu acho que ainda virão outros vídeos que darão mais trabalho ainda, né? Mas eu lembro que esse aí, o Mãe vs Sukuna, eu passei noites editando porque foram dias seguidos. Eu acho que o Carlos Matrix e o Carlos Zé não tá dando tanto trabalho, porque se eu pegasse direto pra editar, eu acho que conseguiria terminar a tempo. Mas o Mãe vs Sukuna deu bastante trabalho. E vai ter sim o Luffy vs Sukuna, mas calma gente, é difícil, eu tô estudando porque eu quero fazer um negócio bem feito pra vocês. Eu adoro ganhar presentes que vocês me dão, sério, eu gosto muito de todas as marcações em artes que vocês criam, gosto muito de menções em vídeos, fazendo edits minions, gosto muito. Agradeço por todos esses presentes, mas teve um em especial que eu ganhei de um inscrito que foi no meu espetáculo do Mistério da Família Carlos que eu ganhei, que foi este gibi do Victor Magalhães. Mano, é a coisa mais linda, é todo personalizado, tem até as portinhas, olha que coisa linda. E aqui tem toda a lore do meu canal, dos meus personagens. Tipo, ó, tem uma descrição pra ver o que tem pra ver por aqui, tem uma explicação de cada personagem, gente. Ele conseguiu fazer os detalhes de tudo, mano. Os tipos de ganhemo, os tipos de cards. Olha, tem papel caindo aqui, ó. As armas secretas. É muito bem feitinho, ó. Os formatos de vídeos, tier listemos, os compilados, as lives. Sério, esse tipo de coisa é muito inspiradora e é o que mais me fortalece pra eu continuar criando histórias muito legais, até porque eu gosto de inspirar outras pessoas também. Se eu conseguir, claro. Um grande abraço pro Fernando Artes, que criou este gibizinho pra mim. Eu gosto muito de movimentar, eu não gosto de ficar parado, eu sou pessoa serelepe, assim, não importa a idade, eu gosto de estar pulando, eu gosto de estar me mexendo, por isso eu gosto de fazer exercícios na academia, por isso eu gosto de praticar taekwondo, eu gosto de esportes, natação, jogar bola. Acho que eu presto para um atacante, eu lembro de uma partida que eu já marquei 5 gols de verdade. E tudo isso eu gosto de movimentar. Movimentação é tudo. Ação, coisas acontecendo. Eu tenho muitos amigos que se chamam Victor ou Vitor, por isso meu apelido entre essa roda de amizade é Guima ou Guimarães. Eu sou do signo de Áries. O que isso significa?
Eu não tenho ideia, mas eu só sei que meu Cavaleiro de Ouro é muito maneiro e eu nem sei se a galera vai conseguir pegar essa referência. Eu sou muito bom em memorizar anos de acontecimento das coisas. Digo, se é na minha vida, eu sei dizer em qual ano aconteceu ou se é de algum assunto em particular que eu estou vendo ali, que eu estou curtindo no momento. Eu sei dizer se aconteceu em 2000 e tanto ou em 1900 não sei das quantas. Uma habilidade completamente diferenciada que eu não sei pra que serve, né? Eu valorizo muito aquilo que eu crio, seja muito ruim ou seja muito bom. Porque o meu objetivo é sempre trazer algum tipo de provocação, seja uma coisa sentimental, seja uma coisa muito engraçada. Além de criador de conteúdo, eu gosto de me enquadrar também como um artista. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de 50 fatos sobre mim. Eu acho que vai ser um vídeo um pouco extenso. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. E se vocês querem ver outros tipos de formatos de vídeo, de vlogs ou outro tipo de coisa, deixa aqui nos comentários que a gente acaba fazendo, viu? É isso. Muito obrigado. Valeu. Ganhemos!